A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no áudio 3 do estudo de 2 Samuel, né? Olha só que maravilha, graças a Deus por isso, né? Meus irmãos, ontem nós paramos no capítulo 3 e no verso 13, capítulo 3, verso 13, né? Aonde Abner, ele quer meio que fazer uma aliança com Davi, né? E o que acontece? Davi fala, você não vai ver meu rosto, eu não vou ter um encontro com você, se você não trouxer Mical, que é a minha mulher. Bom, a primeira mulher de Davi, na verdade, é Mical. Assim que ele matou o gigante, ele ganhou ela como herança, como promessa. Só que ele não pôde ficar muito com ela, por quê? Porque o pai dela, que era Saul, queria matá-lo, né? Então ele acabava fugindo e não conseguiu ter esse casamento fixado ali. Mas aí depois ele teve Ainoã, Abigail, e ontem nós tivemos conhecimento de Maaca, né? Tivemos o conhecimento de Agite, ou Agite, e também Abital e Egla, né? São 7 mulheres junto com Mical, né? Vamos lá? Verso 14. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo, dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Lais, e ai com ela, seu marido caminhando e chorando detrás dela até Baurim. Então lhe disse Abner, vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciões de Israel, dizendo, muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo, pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi a Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete, e Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi, eu me levantarei e irei e ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e foi-se ele em paz. Olha só. Meus irmãos, Abner, ele na verdade, ele meio que fingiu que seria ali amigo de Davi, né? Então, Davi fez um banquete, Davi o recebeu, eles fizeram uma aliança ali, né? Mas vamos ver o que aconteceu? Verso 22. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e trazia consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o já tinha despedido, e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe a todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo, Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse, que fizestes? Porque Joabe era inimigo de Abner. Abner matou o irmão dele, lembra? Aquele que corria muito? Então. E o rei não estava sabendo de muita história. Vamos lá. Que fizeste? Perguntou Joabe. Eis que Abner veio ter contigo? Por quê? Pois o despedistes de maneira que se fosse assim livremente. Bem conheces Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. Então Joabe estava dizendo, por que o senhor permitiu ele ir embora? Ele veio aqui para ver como é que é a sua casa. Por isso que é muito perigoso quando você leva pessoas para a sua casa. Muito perigoso.
Eles vão descobrir as fraquezas, as coisas boas e ruins, onde guarda ou não guarda as coisas. Olha só. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte à entrada da porta, para lhe falar em segredo. E feriu-o ali pela quinta costela, e morreu, por causa do sangue de Azael, seu irmão. Então, aqui Joabe se vingou porque Abner matou o irmão dele. E Abner estava querendo aliança com Davi. O que Davi depois, ouvindo, disse: inocente sou eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fique-se sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se atenha a bordão, nem quem caia a espada, nem quem necessite pão. Agora Davi amaldiçoa Joabe. A gente não concordaria com isso, né? E olha que confusão. No começo do reinado de Davi. Verso 30. Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram Abner por ter morto Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Davi lamentou pela morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai os vossos vestidos e cingi-vos de sacos, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Abner agora está morto. E sepultando Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. O rei, pranteando Abner, disse: não morreu Abner como morre o vilão. As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito, mas por ele. Verso 35. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém, Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça e outro tanto, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procederá do rei que matassem Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande, que eu ainda sou tenro, ainda que ungido rei? Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Gente, que lamentação Davi passou aqui por Abner. Agora, nós vamos entrar no capítulo 4. Olha só. E ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baanã, e o nome do outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim. Porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinha fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jizreel, a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu do colo dela e ficou coxo, ficou aleijado. E o seu nome era Mefibosete. Então vamos lá. A última pessoa que sobrava
era essa criança, que ainda era um bebê, filho de Jonatas, e antes dela, o filho de Saul, Isbibosete. Então, herdeiro do reino era Isbibosete. Porém, depois dele tinha Mefibosete, que era o próximo. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baanã, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, tipo, vamos por meio-dia. Estando ele deitado a dormir ao meio-dia, olha, sem eu ter lido o texto eu ainda acertei. E ali entraram até o meio da casa como que vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baanã, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado, na sua recâmara, tipo no seu quarto. E o feriram e o mataram e lhe cortaram a cabeça, e, tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua semente. Eu paro aqui, meus irmãos, no capítulo 4, nós paramos no versículo 8, né? Tenho que dar meus avisos, e amanhã a gente continua essa história, né? Olha só, a lição de casa de hoje é Provérbios 17:1. Provérbios 17:1, né? Está fazendo aniversário hoje o Fernando. O Fernando é esposo da Adriana, lá de Anápolis, Goiás, né? E também quem te deseja um abraço e um feliz aniversário é a Fátima. Que Deus abençoe, Fernando. Glórias a Deus por isso, né? Que maravilha. Hoje também é aniversário do Eric, o jovem Eric Santana, filho da irmã Rosilene, né? Rosilene, um grande abraço, eles são daqui de São Paulo, né? Eric, feliz aniversário, que Deus abençoe seu dia grandemente, viu? Que maravilha. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos os ouvintes de lá de Castro Alves, lá na Bahia, né? São eles a Giane, a Nega, a Neuma, Jumali, Zetinha, Elisama, Zeu, Eliene, Enedina, Binha, Tita e a esposa do meu amigo Rafael, a Josenilda, a Lúcia e também todos do grupo Caminhando com Cristo. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por serem ouvintes, né? Muito obrigado por estarem gostando da palavra de Deus. Isso é muito bom. Meus irmãos, esses são os meus avisos de hoje. Por hoje é só e amanhã tem mais.